Boa noite, irmãos. Cumprimento a igreja com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Salmo de número 24. Daremos início ao nosso culto com a leitura da palavra do Senhor, revelada a Davi. Salmo bem conhecido. Leremos do começo ao fim, do verso 1 ao verso 10. Diz assim a palavra do Senhor: Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou-a sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Quando nós chegamos aqui nessa pergunta que é feita pelo salmista, no verso 3, quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? E a gente vê a resposta do salmista também: o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. A gente tem algumas posturas com relação a esse critério. Ou a gente pode se ver arrogante e falar: eu sou justo, eu sou puro de mãos, eu sou puro de coração. E esses estão redondamente enganados por toda a revelação da palavra. A gente vê, porque não há esse homem. A gente viu na pregação de hoje de manhã, todos se perderam, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Nossos corações são caídos desde Adão. Então se a gente se achega assim, a gente se achega enganado. A gente pode se achegar também desanimado, falando que nós não somos esses, nós não somos puros de coração, nós não somos limpos de mãos. Então, muitas vezes nós podemos nos achegar desanimados e achar que nós não deveremos habitar no santo lugar do Senhor. Mas para esses que se achegam assim, para esses que se achegam humildes, quebrantados, a palavra do Senhor é de esperança, porque a palavra diz que essa é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Então, a nossa dignidade de estarmos com o Senhor não está na limpeza das nossas mãos, mas está em buscar a face do Deus de Jacó, está em nos depararmos com o Deus da nossa salvação, porque Ele mesmo fala aqui no verso 5, esse obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Então a limpeza de mãos, a pureza de coração, essa será dada pelo próprio Deus da nossa salvação. Essa é a geração dos que buscam a face do Deus de Jacó. Então nós podemos ter esperança se nós nos achegamos ao Senhor sabendo que nós não temos a mão limpa, nós não temos os corações puros para estarmos no santo lugar. E esses, por esse paradoxo, por essa inversão de tudo que o mundo prega, esses habitarão no santo lugar. Esses serão dignos, porque eles sabem que são indignos. E eles buscam o Deus da salvação deles, que nos deu a Jesus Cristo, que nos deu a salvação, que nos deu a vitória sobre o pecado, sobre a morte, a vitória sobre o juízo que nós merecíamos. Então, nós podemos ver a Deus. Nós podemos ver esse Rei da Glória entrando, e todas as portas se abrem para Ele, os portais eternos se levantam para que entre esse Rei da Glória que venceu a morte, que venceu o pecado, que venceu aquele que tinha o poder sobre a morte, que venceu Satanás. Vamos orar a esse Rei da Glória agora, vamos curvar nossas cabeças, vamos nos colocar diante dEle em oração, pedindo que Ele abençoe o nosso culto, receba o nosso culto. Bendito Deus, queremos que o Senhor não olhe para a nossa indignidade, não olhe para a limpeza das nossas mãos ou do nosso coração, mas que o Senhor olhe para o nosso Salvador,
aquele que tem mãos puras, aquele que teve coração puro enquanto andou nessa terra e conquistou para nós esse lugar junto ao Senhor, esse lugar que nós não merecíamos. Ó Deus, olhando para Cristo, Senhor, nos enxergue puros, Senhor, não no nosso coração, mas por causa do coração de Cristo, que é esse coração puro. Ó Deus, receba nossos louvores nessa noite, receba os nossos cânticos, receba a nossa oração, inspire as nossas orações, ó Deus, para que possam ser recebidas, que pelo Espírito Santo nós possamos pedir como convém, possamos orar como convém aos santos. Ó Deus, obrigado pelo seu Espírito que habita em nós, que nos faz clamar. Obrigado, Senhor, porque temos intrepidez para nos achegar diante do Senhor, diante do teu trono de graça e pedir todas as coisas, sabendo que temos um Pai que olha para nós de forma compadecida, que olha para nós como filhos e não como servos inúteis, servos caídos, coisa que éramos quando o Senhor nos encontrou no lamaçal do nosso pecado. Ó Deus, receba esse culto, trabalhe em nossa vida, nos confronte, nos anime, nos exorte no meio dos nossos pecados, nos admoeste, Senhor, para que possamos ver a glória de Cristo, para que possamos ser santificados mais uma noite, Senhor. Produza salvação, Senhor, naqueles que ainda não te conhecem, produza verdadeiro arrependimento, produza que os olhos sejam abertos, Senhor, para a tua palavra, que os olhos sejam abertos onde há trevas, há escuridão, que a tua luz brilhe, Senhor. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Convido você a se colocar em pé para louvarmos ao Senhor. Outro igual não há.
Amém, irmãos. Ainda de pé, nós teremos agora a leitura do Catecismo Batista de Benjamin Kitt. Hoje nós leremos a pergunta número 82. Então, como os irmãos estão acostumados, eu leio a pergunta e a igreja, numa só voz, vai ler a resposta. E nesse caso, a resposta já é o versículo base, que está lá em Êxodo 20. Pergunta 82 diz o seguinte: qual é o nono mandamento? E a resposta, todos juntos: não darás falso testemunho contra o teu próximo. Êxodo 20, 16. Irmãos, ainda em pé, nós teremos um minuto de oração privada, inspirado por esse mandamento do Senhor, que nós possamos sondar nosso coração, sondar a verdade que habita em nós, nós que adoramos um Deus que é a verdade encarnada, que é o próprio Verbo, o Deus que é todo verdadeiro, que nós possamos sondar nosso coração, vermos onde temos faltado com a verdade no nosso proceder, com o nosso próximo, com o nosso irmão, com o nosso cônjuge, onde a mentira tem habitado em nós, o pai da mentira tem nos dominado, e que nós possamos clamar ao Senhor por arrependimento, clamar ao Senhor por que a verdade habite em nossos corações acima de todas as coisas e que nós tenhamos disposição para sermos verdadeiros, ainda que isso nos custe outras coisas, ainda que isso nos custe a nossa paz, mas que a verdade habite em nós e não a mentira. Vamos orar? Deus bendito, nós vivemos num mundo, Senhor, que não ama a Tua verdade, que distorce a verdade a todos os momentos, que ama a mentira, que nega o Criador, que adora a criatura. Um mundo que se perverte e chama o certo de errado e chama o errado de certo. Senhor, estamos num mundo caído que não tem mais referência moral de qualquer coisa. Estamos num mundo que abraça a mentira de tal forma que conceitos básicos da criação, como homem e mulher, já são questionados como se isso não fosse parte de uma verdade eterna, da realidade criada, Senhor. Nós vemos a impiedade habitando nos diversos níveis, Senhor, da nossa sociedade, da nossa civilização. Governo, famílias, nos casamentos, nas relações de trabalho, nas relações entre pai e mãe, entre irmãos, nas relações entre amigos. Ó Deus, nós temos visto como a mentira tem nos destruído como nação, como a mentira é o mote de todas as campanhas políticas, como promessas são meras promessas, e o povo vai atrás de promessas, e o povo vai atrás de promessas vazias. Senhor, e o pior disso tudo é que nós fazemos parte desse povo. Essas mentiras, essa rebelião mora dentro de nós, Senhor, mora no nosso coração. Ainda habita em nós, sendo nós povo da luz. Essas coisas ainda moram dentro do nosso coração caído, Senhor. Que não seja assim no meio de nós, Senhor, que não seja assim no meio do Teu povo. Que nós possamos nos arrepender das nossas mentiras. Que possamos nos arrepender de amarmos mais o nosso orgulho, amarmos mais a nós mesmos do que proclamar a Tua verdade, Senhor. De amarmos mais a nossa reputação do que levantar a bandeira do Evangelho, aonde trabalhamos, aonde vivemos com os nossos familiares.
Ó Deus, nós somos tão covardes, Senhor, em tantas instâncias, de tantas formas, Senhor, que o Senhor possa nos dar intrepidez, que o Senhor não deixe que a mentira crie raízes no nosso coração, para que nós acreditemos nas mentiras de Satanás, naquelas perversidades que torcem a verdade e que vão mudando o nosso juízo e o nosso julgamento, que vão mudando a capacidade de nós nos indignarmos contra tudo que acontece nesse mundo caído, Senhor. Coloque em nosso coração constante indignação contra o mal, Senhor, indignação contra esse mundo que está quebrado, para que nós possamos levantar, Senhor, a bandeira da paz, a bandeira do Evangelho, a bandeira da paz que faz guerra, Senhor, contra esse mundo. Ó Deus, nos ajude a sermos um povo que tem coragem, Senhor, de levantar o Teu Evangelho no meio de um mundo caído na mentira. Senhor, que os meus irmãos possam ser capacitados a isso, que a pregação da Tua Palavra essa noite seja um estopim, Senhor, para que possamos falar a verdade para aqueles que estão caídos, que o Senhor fale através do pastor Renato, que o Senhor prepare os nossos corações para recebermos a Tua Palavra por meio do profeta Obadias, que o Senhor conduza toda a pregação e tudo ainda que teremos essa noite, Senhor. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Bem-aventurado é aquele cuja iniquidade é perdoada.
conosco essa noite, amém? Vocês podem se assentar. Como já foi anunciado, nós faremos a meditação no livro de Obadias. Livro de Obadias, para quem for folhear muito rápido a Bíblia, não vai conseguir encontrar, porque tem apenas um único capítulo, e ele está ali antes de Jonas. Então, se você tiver dificuldade de encontrar, o livro de Obadias está aí, um livro antes de Jonas. E o título dessa mensagem é: No Monte Sião haverá livramento. No Monte Sião haverá livramento. Para todos aqueles que estão anotando, a palavra desta noite é a palavra Obadias, justamente o nome do profeta que leva o título deste livro. E Obadias aqui, ele traz duas profecias, uma a respeito do juízo contra Edom, e outra referente à misericórdia de Deus a respeito de Israel. E antes de mais nada, eu quero aproveitar que Obadias tem apenas um único capítulo, ler todo o livro de Obadias e na sequência orar pedindo ao Senhor que nos ajude essa noite. Então, livro de Obadias, em seu único capítulo, a partir do versículo 1, nós lemos assim: Visão de Obadias. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Temos ouvido as novas do Senhor, e às nações foi enviado um mensageiro que disse: Levantai-vos e levantemo-nos contra Edom para a guerra. Eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou, ó tu que habitas nas fendas das rochas, na tua alta morada, e dizes no teu coração: Quem me deitará por terra? E se te remontares como águia, puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derribarei, diz o Senhor. Se viessem a ti ladrões ou roubadores de noite, como estás destruído, não furtariam só o que lhes bastasse? E se a tivessem os vindimadores, não deixariam pelo menos alguns cachos? Como foram rebuscados os bens de Esaú? Como foram esquadrinhados os seus tesouros escondidos? Todos os teus aliados te levaram para fora dos teus limites. Os que gozam da tua paz te enganaram, prevaleceram contra ti os que comem o teu pão, puseram armadilhas para os teus pés. Não há em Edom entendimento. Não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer o sábio de Edom e o entendimento do monte de Esaú. Os teus valentes, ó Temã, estarão atemorizados, para que do monte de Esaú seja cada um exterminado pela matança. Por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á a vergonha, e serás exterminado para sempre. No dia em que, estando tu presente, estranhos lhe levaram os bens, e estrangeiros lhe entraram pelas portas e deitaram sorte sobre Jerusalém. Tu mesmo era um deles, mas tu não devias ter olhado com prazer para o dia do teu irmão, o dia da sua calamidade, nem ter te alegrado sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína, nem ter falado de boca cheia no dia da angústia. Não devias ter entrado pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Tu não devias ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade, nem ter lançado mão nos seus bens no dia da sua calamidade. Não devias ter parado nas encruzilhadas para exterminares os que escapassem, nem ter entregado os que lhe restassem no dia da angústia. Porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações, como tu fizeste. Assim se fará contigo. O teu malfeito tornará sobre a tua cabeça. Porque como bebeste no meu santo monte, assim beberão de contínuo todas as nações. Beberão, sorverão, e serão como se nunca tivessem sido. Mas no monte Sião haverá livramento. O monte será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. A casa de Jacó será fogo, e a casa de José chama, e a casa de Esaú restolho. Aqueles incendiarão a este e o consumirão, e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor o falou. Os de Neguebe possuirão o monte de Esaú, e os da planície aos filisteus possuirão também os campos de Efraim, os campos de Samaria, e Benjamim possuirá Gileade. Os cativos do exército dos filhos de Israel possuirão os cananeus, até Sarepta, e os cativos de Jerusalém que estão em Sefarade possuirão as cidades do sul. Salvadores hão de subir ao monte Sião para julgar o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. Vamos orar.
Santo Deus, fala conosco essa noite, de modo que nós possamos compreender as palavras que o Senhor disse através do profeta Obadias, e dessa forma aplicar em nossa vida todas essas verdades eternas contidas neste livro. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Se você tem dificuldade em ler as Escrituras e já pensou alguma vez, nossa, eu nunca li um livro inteiro da Bíblia. Pois bem, essa noite você já eliminou isso. Pode dar um check lá que você conseguiu acompanhar a leitura de um livro inteiro das Escrituras, o livro de Obadias. E o nome Edom aqui, ele pode parecer um pouco estranho para alguns, mas os Edomitas são os descendentes de Esaú, irmão gêmeo de Jacó. Então o que nós estamos vendo aqui são os descendentes de Jacó e os descendentes de Esaú. Por isso que os Edomitas, eles são apresentados como os parentes dos israelitas. E no texto de Obadias, se você ler com mais atenção, e nós faremos isso daqui a pouco com um trecho específico, vai ficar claro uma inimizade que havia entre esses dois povos. Mas se você é um leitor comum das Escrituras, você sabe que essa inimizade entre Jacó e Esaú, ela tinha sido finalizada. Afinal de contas, eles tinham se reconciliado. Mesmo depois de tudo que Jacó fez ao seu irmão, eles haviam se reconciliado. E estava tudo bem entre eles. Nada tinha acontecido de diferente para que agora eles pudessem estar em inimizade. Mas o que a gente vê aqui, que fica bem claro, é que havia sim uma inimizade. Esses dois povos eram rivais ferrenhos. E eu quero dar aqui 2 exemplos das Escrituras, o porquê que essa inimizade ela acontecia. A primeira coisa é o texto que a gente vê em Gênesis 25, 22 a 23, você pode acompanhar aí na tela. O texto diz: os filhos lutavam no ventre dela. Então disse: se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor. Respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti. Se dividirão, um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá o mais moço. Então a primeira razão de haver essa rivalidade é porque havia uma profecia de que essa rivalidade aconteceria. Já havia sido profetizado que essa rivalidade iria acontecer com os descendentes de Jacó e os descendentes de Esaú. Tanto que essa rivalidade começa na gestação. Imagine Rebeca tendo 2 bebês dentro dela, lutando um contra o outro, né? Parece que não foi uma gestação muito tranquila, assim, né? As mulheres devem ficar em pânico quando leem um texto como esse, saber que 2 bebês estavam no ventre ali, brigando a este ponto. Então o próprio relato bíblico já indica que havia uma profecia sobre essa inimizade. E mesmo depois dessa reconciliação temporária, essa profecia ela haveria de ser cumprida. Um outro ponto também é conflitos que ocorreram em momentos críticos. Não precisa abrir, eu vou apenas citar aqui. Mas se vocês recordarem, quando os israelitas estavam saindo do Egito, lá em Números 20, de 14 a 21, os israelitas eles queriam então passar pela terra de Edom, justamente para seguir o seu caminho. E eles pedem permissão. Olha, deixa a gente passar por aqui, nós não vamos parar, nós não vamos sequer tomar a sua água, nós só queremos utilizar esse caminho porque é mais seguro para nós. Afinal de contas, eles eram parentes. Nada mais sensato fazer esse pedido para alguém que era do seu parentesco. Só que Edom não aceita. Edom fala: não, se vocês passarem por aqui, nós iremos contra vocês com espadas. Não passem por aqui. Então, os israelitas ainda insistem: ok, olha, se a gente pode passar por aí, tudo que a gente utilizar, se a gente beber alguma água do poço, eu vou te restituir, mas nos deixe passar por aí. E ainda assim Edom não deixou. Edom se posicionou e foi até os israelitas armados para combatê-los. Então, por isso, Edom não deixou eles passar pelo país. O texto de Números, ele não deixa claro do porquê, qual o motivo claro de Edom não ter deixado os israelitas passarem. Talvez eles tivessem sido motivados por inveja, por tudo que Deus tinha feito a eles no Egito, ou então eles
não confiavam muito, né? Afinal, descendentes de Jacó, será que agora eles não estão nos enganando para tomar a terra, ao invés de só passar por ela? O texto não diz. Fato é que eles não permitiram que isso ocorresse. Então nós temos aqui uma profecia sobre essa rivalidade que aconteceria, e de fato, ações como essa que contribuíram para essa rivalidade. E agora, voltando para Obadias, a profecia contra Edom, ela ocorre porque durante a destruição de Jerusalém pela Babilônia, os edomitas ajudaram os invasores a saquearem a cidade. E agora sim, eu quero que vocês acompanhem com mais atenção a leitura dos versículos 8 até o 17. Eu vou ler dando as devidas ênfases naquilo que a gente precisa ter atenção. Então, o versículo 8. Não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú? Os teus valentes, ó Temã, estarão atemorizados para que do monte de Esaú seja cada um exterminado pela matança, por causa da violência feita a teu irmão Jacó. Cobrir-te-á a vergonha e serás exterminado para sempre. No dia que, estando tu presente, estranhos lhe levaram os bens e estrangeiros lhe entraram pelas portas e deitaram sorte sobre Jerusalém. Tu mesmo era um deles, mas tu não devias ter olhado com prazer para o dia do teu irmão, o dia da sua calamidade, nem ter te alegrado sobre os filhos de Judá, no dia da sua ruína, nem ter falado de boca cheia no dia da angústia. Não devias ter entrado pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Tu não devias ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade, nem ter lançado mão nos seus bens no dia da sua calamidade. Não devias ter parado nas encruzilhadas para exterminares os que escapassem, nem ter entregado os que lhe restassem no dia da angústia. Porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Como tu fizeste, assim se fará contigo, o teu malfeito tornará sobre a tua cabeça. Porque como bebeste no meu santo monte, assim beberão de contínuo todas as nações. Beberão, sorverão e serão como se nunca tivessem sido. Mas no monte Sião haverá livramento. O monte será santo e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. Até aqui a leitura. Então, se você prestou um pouco mais de atenção, tendo como contexto de que Edom estava se alegrando com a ruína do seu irmão no dia da invasão da Babilônia a Jerusalém, agora você consegue entender a gravidade dessas palavras. Um povo irmão estava se alegrando com a desgraça do seu próximo. E eu quero destacar aqui algumas coisas de como eles fizeram isso. Primeiro, no verso 11, eles aproveitam a oportunidade de Jerusalém estar sendo saqueada para também saquear a cidade de Jerusalém. O verso 12, eles se alegram com a ruína do povo irmão, observando tudo com muito prazer. O texto usa o termo de boca cheia, eles falavam todas aquelas coisas. De boca cheia eles se alegravam. O que seria mais ou menos como o nosso popular, bem feito para eles, bem que eles mereceram, de boca cheia eles fizeram isso. No verso 14, diz que eles não só se alegravam, mas eles mataram alguns, mediante emboscada, e outros eles ainda capturaram e entregaram para a Babilônia. Tamanha é a atitude de Edom contra Israel. Então não era apenas uma briga boba de irmãos. Mesmo tendo esse parentesco com Israel, eles não pouparam nenhum deles e agiram com extrema maldade. Só que isso não é novo. Não é novo debaixo do sol, não é novo nas Escrituras. Há muito tempo atrás, dois irmãos também dois irmãos tiveram uma inimizade, onde um deles morreu. Caim matou o seu próprio irmão Abel. E agora, não é apenas dois irmãos que estão em atrito, mas dois povos inteiros. Só que também eu não quero que vocês achem que Israel é inocente nessa história aqui não.
Eles não estavam sendo injustiçados por conta de tudo que estava ocorrendo com eles. A invasão da Babilônia estava ocorrendo porque eles abandonaram os mandamentos do Senhor. Então o cenário que a gente tem aqui é o povo israelita, que está sofrendo a justa condenação dos seus pecados, o justo juízo de Deus por ter abandonado os mandamentos do Senhor. E temos aqui o povo de Edom, que além de não guardar os mandamentos do Senhor, ainda estava se alegrando com a desgraça alheia e contribuindo para isso. E somente aqui a gente já tem algumas considerações. E antes de falar aos adultos, a gente sabe que você não precisa nem crescer para que você possa executar alguma dessas atividades. Para quem tem mais de um filho, sabe muito bem o que eu estou falando. Quando um dos filhos está sendo disciplinado, geralmente como que está o outro? Alegre por isso. Bem feito para o meu irmão. Meu pai e minha mãe estão castigando ele, eu sabia que isso ia acontecer. Isso acontece entre as crianças. E nós, pais, devemos corrigir esse comportamento. Porque se as crianças, se os nossos filhos fazem isso com o seu irmão, que é alguém extremamente próximo, e que ele diz amar, que dirá como ele não agirá com aquelas pessoas que ele sequer conhece, que ele não tem afinidade alguma. Por isso esse comportamento nas crianças deve ser corrigido, sim. E aos adultos, talvez a gente nem contribua tão diretamente para a ruína do próximo. Até porque a gente sabe, poxa, eu não vou prejudicar o caminho de ninguém, afinal de contas eu sou crente. Você não faz nada de forma ativa, mas fica torcendo para dar errado. Aquela pessoa que você teve algum conflito, que você não resolveu o conflito, você fica torcendo, tomara que tudo que ele fizer dê errado, tomara que tudo que ela fizer dê errado. Sabe que tipo de comportamento é esse? É o comportamento edomita. É o comportamento edomita que fica aguardando que o próximo caia em alguma cilada, para você se alegrar e falar de boca cheia, bem feito, ele bem que mereceu. E eu quero que vocês nem tentem distorcer o que eu estou falando, porque alguém pode argumentar que, mas eu não posso desejar que a justiça seja feita? Poxa, está acontecendo uma injustiça, e aquela pessoa que cometeu a injustiça está pagando e eu não posso sequer me alegrar com isso. Não é sobre isso que eu estou falando. Essa é mais uma mentira que o seu coração vai te contar para que você não enfrente a realidade de que você possivelmente tem problemas com algumas pessoas, mesmo dentro da igreja, e você fica torcendo para que essas pessoas se deem mal. É sobre o comportamento e o desejo de vingança que eu estou falando. Não estou falando de você buscar justiça, de clamar a Deus para que Deus faça justiça na terra. Não é isso que eu estou abordando aqui. É sobre o seu desejo por vingança. É esse que precisa ser exposto essa noite. É exatamente isso que Obadias está falando aqui. E mesmo que você não faça diretamente algo contra essa pessoa, o simples fato de você ter esse sentimento já faz com que você peque. Nós nos enganamos quando achamos que por a gente não fazer algo de forma ativa e direta, nós não pecamos. Jesus trouxe a compreensão correta da lei de Deus no Sermão do Monte. Ele disse, olha, vocês ouviram o que foi dito, não matarás. Eu, porém, vos digo, se você tiver ódio pelo seu irmão, você já cometeu assassinato no seu coração. Então, se você tem ódio por alguém, se você deseja o mal de alguém, ainda que você não faça nada de forma ativa e direta, você está em pecado contra o Senhor. E veja, se já é terrível a gente desejar o mal de pessoas que a gente não conhece, e de pessoas que nós poderíamos dizer que são os nossos inimigos, imagine quão terrível é, e quanto mais terrível é você desejar que os seus irmãos em Cristo se deem mal, que eles paguem pelos erros dele, e ficar torcendo para que eles caiam em alguma cilada, para que você possa se regozijar disso. É ainda mais terrível. E é capaz ainda do nosso raciocínio pecaminoso de falar assim, veja, mas esse meu irmão em Cristo está sofrendo as consequências do pecado dele. E qual que é o problema disso? Isso não é justo? Porém, o que você esquece é que se essa pessoa é sua irmã ou seu irmão em Cristo,
você tem responsabilidades com ele. Você tem uma obrigação bíblica de ajudá-lo. E para deixar mais claro aqui para vocês, hoje a nossa membresia tem 271 membros. E todos esses que entraram na membresia, entraram após aproximadamente 13 aulas na classe de Fundamentos da Fé, passaram por entrevista com os presbíteros, e depois essas pessoas foram apresentadas diante de vocês, numa assembleia, com a foto e o nome. E a partir do momento em que você não disse absolutamente nada contra a entrada dessa pessoa na membresia, o que você está testemunhando é que essa pessoa é minha irmã ou meu irmão em Cristo. E dessa forma, você adquire uma responsabilidade com aquela pessoa. Você considera ela agora, a partir desse momento, a sua irmã ou irmão em Cristo. E ainda que essa sua responsabilidade não seja semelhante à responsabilidade que tem presbíteros e diáconos, você possui responsabilidade sobre eles, sim. O ponto é que muitos de vocês, em algumas situações, vão ficar sabendo ou vão observar atitudes erradas e pecaminosas de seus irmãos. E aí, ao invés de você fazer algo a respeito, como diz Mateus 18, de chamar a atenção dele, de chamá-lo ao arrependimento, você guarda isso para si. Você vê a pessoa cada vez mais afundada em pecado, e o que nós fazemos? Absolutamente nada. Não fazemos absolutamente nada para ajudar. Mas aí, quando o problema estoura, quando as coisas realmente ficam públicas, essas pessoas que olharam o comportamento pecaminoso anterior, elas logo vão aparecer para dizer: eu sabia que ia dar errado, eu tinha certeza que essas coisas iam acontecer assim. Meus irmãos, se você tem essa atitude, abandone esse comportamento. Esse é um comportamento pecaminoso, edomita, diabólico, demoníaco. Abandone esse comportamento. Você realmente vai ver um irmão, uma irmã sua em pecado, cometendo erros, você não vai fazer absolutamente nada? Que tipo de amor é esse que você diz ter para o seu irmão? Abandone esse comportamento. Eu sei que muitas vezes, muitos de nós vamos fazer isso de forma não premeditada. Eu não estou aqui colocando um peso sobre vocês para dizer, todas as vezes que acontece isso, que você vê um problema e você não faz nada, você fez de forma premeditada, porque você é uma péssima pessoa e você é horrível e não deveria nem ser membro de uma igreja, porque você é o pior dos pecadores. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas eu quero que a gente volte os nossos olhos e que a gente faça um autoexame no nosso coração para de fato verificar se nós não estamos agindo dessa forma. Porque a gente muitas vezes não para considerar se a gente faz isso ou não. Mas esse é um comportamento que a gente precisa verificar, e é um comportamento que a gente precisa examinar com muito zelo e com muito temor. Eu quero que vocês acompanhem comigo ainda em Obadias, novamente a leitura dos versículos 15 a 17. O texto diz assim: porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações, como tu fizeste, assim se fará contigo. O teu malfeito tornará sobre a tua cabeça. Porque como bebeste no meu santo monte, assim beberão de contínuo todas as nações. Beberão, sorverão, e serão como se nunca tivessem sido. Mas no monte Sião haverá livramento, o monte será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. O texto deixa bem claro de que assim como nós fazemos as coisas, ou tomamos atitude, assim também acontecerá conosco. É o que vai dizer lá em Gálatas 6:7, que de Deus não se zomba, aquilo que semearmos também colheremos. E fato é que essa atitude do povo de Edom foi uma atitude completamente abominável a Deus, e Deus abomina esse comportamento. Nós já estudamos o livro de Provérbios, mas olha lá o que diz em Provérbios 24, para que a gente possa lembrar. Quando cair o teu inimigo, não te alegres, e não se regozije o teu coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não veja isso e lhe desagrade e desvie dele a sua ira. Veja que Deus abomina esse comportamento. E o texto de Provérbios está dizendo assim: olha, eu estou punindo justamente o seu inimigo, mas se você estiver se alegrando com isso,
eu vou desviar o meu juízo sobre ele, e eu vou jogar sobre você, porque esse comportamento eu abomino. É isso que Deus está falando em Provérbios. E Edom pagou caro por esse comportamento. Ele pagou caro por ter agido dessa forma, a ponto de que Edom deixou de existir. Edom foi completamente destruído. O pastor Elmer já trouxe para a gente o texto de Malaquias, mas para que a gente lembre de novo, Malaquias 1,4 diz: se Edom diz, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas. Então diz o Senhor dos Exércitos, eles edificarão, mas eu destruirei. E Edom será chamado terra de perversidade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. O que Deus está falando é, ainda que eles tentem reconstruir as cidades, eles podem até reconstruir, mas eu vou lá e vou derrubar de novo, porque eu estarei irado contra eles para sempre, justamente por conta de um comportamento de se alegrar com a desgraça alheia, um comportamento de se alegrar contra a desgraça alheia, se tratando inclusive de um povo irmão, de um povo que era abençoado por Deus. Mas o versículo 17, como a gente leu, diz que no Monte Sião haverá livramento. Deus aqui está tratando com diferença o povo de Judá. Deus está fazendo uma diferença entre Edom e entre os israelitas. Só que a gente está acompanhando, e eu já disse isso, que os dois povos estavam em pecado. Os israelitas estavam indo para o exílio porque abandonaram os mandamentos do Senhor, e os edomitas, além de não crerem em Deus, estavam agindo de forma abominável contra Deus. E a grande pergunta é, por que Deus então tem misericórdia de um povo e de outro ele não tem? Para quem lembra, alguns domingos atrás, eu preguei no livro de Naum, que tratava sobre a profecia contra Nínive. Nínive, que outrora foi perdoada por Deus, a geração anterior foi perdoada pelo Senhor, mas a geração seguinte fez o que era mal diante de Deus e foi punida, e foi destruída para sempre. E eu trouxe aqui para a gente analisar o paralelo sobre esses dois últimos versículos, o último versículo de Jonas e o último versículo de Naum. Em Jonas diz: e não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, que há mais de 120.000 pessoas, que não sabe discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? E é o texto de Naum 3,19, o último versículo. Não há remédio para a tua ferida, a tua chaga é incurável. Todos os que ouvirem a tua fama baterão palmas sobre ti, porque sobre quem não passou continuamente a tua maldade? Veja, é o mesmo povo, e Deus está agindo de duas maneiras diferentes. Em uma geração, Ele está derramando a sua misericórdia, e em outra geração, Ele está derramando o seu juízo. E numa breve análise, a gente pode analisar e verificar que tanto a misericórdia de Deus, quanto o juízo de Deus são coisas boas. Não há mácula nas ações do Senhor. É justo que Deus derrame a sua misericórdia, é algo bom. É justo que Deus derrame o seu juízo contra aqueles que não se arrependem, é algo bom. De maneira clara, tudo que Deus faz é bom. Mas agora então, por que há essa diferença? Por que realmente então Deus trata Edom de uma forma e trata Israel de outra forma? E aí eu quero que vocês abram comigo o texto de Romanos, capítulo 9. Quero que vocês acompanhem comigo a leitura de Romanos, capítulo 9. Faremos a leitura dos versículos 11 até 16, apenas esses 5 versículos. 6 versículos. Romanos, capítulo 9, os versículos 11 até o versículo 16. E assim diz a palavra do Senhor. E ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus contra a eleição prevalecesse, não por obra, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois não depende de quem quer ou de quem corre,
mas de usar Deus a sua misericórdia. Eu não vou entrar nos detalhes desse texto, mas o que fica claro aqui, e eu quero que vocês gravem isso na mente de vocês, é que a única diferença entre Esaú e a diferença entre Jacó é que aprove a Deus usar de misericórdia para com um e o outro não. E também essa é a diferença entre cristãos e ímpios. Nós que professamos a fé no Senhor Jesus, a única diferença nossa para as pessoas do mundo é que Deus usou de misericórdia para conosco. Não foi porque nós somos superiores, nós somos melhores pessoas. Pelo contrário, nós somos aquilo que havia de pior. E Deus usou de misericórdia para conosco. É por isso que quando você se deparar com a ruína de um irmão, ou um pecado gravíssimo de um pastor famoso, nunca se esqueça, é a misericórdia de Deus que te impede de fazer as mesmas coisas ou pior. Porque no final das contas, nós não somos diferentes dos israelitas que estavam indo para o exílio, nós não somos diferentes do povo de Edom, que estava se alegrando com a calamidade dos irmãos. A única diferença que nós temos deles é a misericórdia de Deus. E eu não sei para que lado o seu coração está mais inclinado. Se o seu coração está mais inclinado a agir como os israelitas, em não guardar os mandamentos de Deus, ou se o seu coração está mais inclinado a ficar se alegrando com a desgraça alheia. Ponto é, que independente de onde o seu coração esteja inclinado, para onde o seu coração esteja inclinado, a nossa esperança é o que nós lemos no versículo 17 de Obadias, quando diz: no monte Sião haverá livramento. E eu quero agora discorrer com vocês um pouco o porquê que isso é uma boa notícia. Por que dizer que no monte Sião haverá livramento é uma boa notícia para nós? Afinal, Obadias está falando aqui com as pessoas daquele tempo, com o povo israelita, que seria mais uma vez restaurado por Deus após o exílio. O que isso tem a ver com nós? Como que no Monte Sião pode haver livramento para nós, gentios, aqui no Brasil? Primeiro, eu quero utilizar o princípio, de que muitos de vocês conhecem, de que toda a Bíblia é inspirada por Deus e útil para o nosso ensino. E diante disso, quando nós começamos a ler toda a Escritura, nós conseguimos ver alguns paralelos do Monte Sião com a pessoa de Jesus Cristo. No Antigo Testamento, por exemplo, o Monte Sião representava o local onde Deus habitava entre seu povo. O templo em Jerusalém era situado lá no Monte Sião, e era visto como o lugar onde Deus se encontrava com Israel. Mas esse mesmo Deus, que tinha feito a sua habitação no Monte Sião, nós lemos em João 1,14, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. É por isso que nós podemos dizer com confiança que em Cristo, Deus literalmente fez morada no meio da humanidade. Jesus é essa manifestação visível da presença de Deus, cumprindo o papel que o Monte Sião desempenhava como lugar da habitação divina. No contexto de Sião, nós vemos a aliança que Deus estabeleceu com o seu povo. Jerusalém e o Monte Sião simbolizavam o relacionamento de Deus com Israel. E esse relacionamento era por meio da lei, por meio do templo e por meio do sacrifício. Mas Jesus, que é o mediador da nova aliança, que é superior à antiga aliança, agora por meio de Jesus, o nosso Monte Sião celestial, Cristo com seu sacrifício estabelece essa nova aliança, não mais fundamentada em rituais e sacrifícios de animais, mas em sua morte e ressurreição ele torna-se o caminho para a comunhão com Deus Pai. É por isso que aqueles que creem em Jesus podem ser chamados de filhos de Deus. Se você é filho de Deus, você é filho de Deus porque Jesus cumpre esse papel. Assim como em Sião era o lugar de refúgio para o povo de Deus, Jesus é o refúgio eterno para todos aqueles que creem nele. De forma bem resumida, o Monte Sião, que era o símbolo físico e espiritual do relacionamento de Deus com o seu povo, da sua presença, das suas promessas de redenção, no Novo Testamento nós vemos que Jesus cumpre e transcende esse papel. É por isso que essa é a nossa esperança. É por isso que a gente pode ler algo como no Monte Sião haverá livramento e entender, sim, haverá livramento também para mim, mesmo que eu não seja judeu, mesmo sendo gentil, mesmo tendo nascido no Brasil,
de Sião virá livramento para mim. Para finalizar, meus irmãos, eu quero deixar com vocês 3 aplicações, para que a gente possa então condensar as coisas que nós precisamos ter em mente após a meditação nesse texto e na profecia de Obadias. Primeira coisa é que nós devemos temer ao Senhor e guardar os seus mandamentos. Israel estava sendo ridicularizado e oprimido pelos babilônios e os edomitas por consequência dos seus pecados contra Deus. Eu quero aqui clamar para vocês que se nós tivermos que sofrer por algo, que seja pela nossa fidelidade a Deus e não por estar em desobediência ao Senhor. Que nós, sim, soframos, mas que a gente sofra por ser obediente e fiel ao Senhor, não por conta de pecados nossos. Nós morremos para o pecado como nós viveremos para ele agora. É isso que Paulo vai dizer em Romanos. A lista extensa de pecados, eu não teria tempo de tratar todos os pecados aqui que cada um de nós poderia cometer. Mas fato é que esses pecados precisam ser abandonados, porque esses pecados só vão te trazer vergonha. Esses pecados não vão te acrescentar em absolutamente nada. Abandone esses pecados, tema ao Senhor e guarde os seus mandamentos. Segundo ponto, não se alegre com a ruína do seu irmão. Ainda que essa ruína que o seu irmão está sofrendo é consequência de um pecado dele, você deve, à semelhança de Cristo, provar o seu próprio amor pelo seu irmão, amando ele com um espírito de brandura. Quero que vocês acompanhem comigo na tela o texto de Gálatas 6, 1, 2, que diz: Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejais também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. A palavra-chave aí é que a correção é feita com espírito de brandura, não é discutindo, não é causando mais inimizade. Recentemente, eu estava lendo um livro do Paul Tripp, e ele fala que na maneira como a gente vai abordar os erros e pecados das pessoas, nós devemos fazer assim como os paramédicos que chegam em um acidente. Os paramédicos, quando eles chegam num acidente, eles não estão preocupados se o acidente de carro ali, por exemplo, foi ocasionado por uma distração da pessoa, por uma negligência, por ela estar mexendo no celular, ou por ela não ter tomado a devida precaução naquela situação. Os paramédicos vão chegar ali primeiro para tratar as feridas, e depois de tratar das feridas, é que talvez alguém chegue para ele e fale assim: olha, você precisa tomar mais cuidado em relação a isso, você precisa abandonar isso, porque senão você vai novamente acarretar um acidente, você vai novamente cometer um acidente. Por isso, não adianta nada você chegar diante de alguém que está emaranhado em seus pecados, né, com o famoso e popular os 2 pés no peito. Não vai funcionar absolutamente nada. Aquela pessoa já está machucada por conta dos pecados que ela não consegue se livrar. Então, com o espírito de brandura, como esses paramédicos que chegam diante do acidente para curar, para aliviar as feridas daquela pessoa acidentada, é dessa forma que a gente deve chegar diante das pessoas. Nós devemos chegar até elas com esse espírito de brandura, para tratar primeiro os ferimentos, para que depois então você possa realizar a instrução necessária. E por último, eu quero que vocês não se esqueçam que Cristo é o Monte Sião espiritual. Jesus é o verdadeiro Monte Sião, no qual encontramos a plenitude das promessas de Deus. E se vocês que estão aqui me ouvindo essa noite, se alguém entre nós que ainda não creu na obra de Cristo Jesus, ou mesmo você que creu em Jesus, mas ainda continua patinando nos seus pecados, eu quero que você creia na obra de Cristo, eu quero que você se atente para Jesus, e creia na verdade de que de Sião haverá livramento para você. É somente em Cristo que haverá livramento dos seus pecados. É somente nele que você poderá estar livre dessa opressão maligna do pecado, para que você então possa viver uma vida agradável e abundante em Cristo Jesus. É somente Jesus que vai te livrar dessa opressão, tirar esse fardo tão grande das suas costas, para que você então possa continuar e realizar essa caminhada cristã. Meus irmãos,
No Monte Sião, Jesus Cristo, haverá livramento para todos que creem nele. E essa é a verdade chocante do Evangelho. Se você apenas, apenas como se fosse algo muito simples, mas se você apenas crer em Jesus, você estará liberto de uma vez por todas dos seus pecados. Essa é a verdade do Evangelho. Independente do pecado que você tenha cometido, em Cristo haverá livramento para você. Amém? Feche seus olhos. Senhor, nos ajude e perdoa, Senhor, os nossos pecados. Nos perdoe, Senhor, de não guardar os seus mandamentos com alegria e de se alegrar com a calamidade dos nossos irmãos. Nos dê um coração segundo o teu, para que a gente viva a semelhança do teu Filho e para a glória do teu santo nome. E nós pedimos essas coisas, Senhor, confiados no nome de Jesus, o Monte Sião espiritual. Amém. Peço para que a igreja fique de pé, para que nós cantemos ao Senhor. Segundo a tua vontade. Aquele que é bendito eternamente, que possa ter misericórdia de nós e continuar nos ajudando até o último dia, até que Ele venha restaurar todas as coisas para a tua glória. Feche seus olhos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Santo Espírito esteja com o teu povo, guiando e ajudando, Senhor, nesta caminhada, no combate contra a carne, para a glória de Cristo Jesus. Amém. Vocês podem se assentar?
Irmãos, antes de irmos para as nossas casas, eu queria chamar você aqui para dar um aviso do grupo de mulheres. E, na sequência, eu continuo com alguns outros avisos. Boa noite, igreja. A gente vai conseguir passar o vídeo? Então, pode passar, por favor. Você já passou por aquela situação de dar boas-vindas para alguém aqui na igreja, achando que é uma visitante, para depois descobrir que ela já é membro há muito tempo? Pois é, hoje nós queremos apresentar para vocês uma iniciativa para nos ajudar a não cometer mais essas gafes. A partir de outubro deste ano, as mulheres aqui da Reformada são convidadas a participar de uma nova iniciativa, os POCs. Essa sigla curiosa foi formulada a partir de 3 práticas que desejamos fortalecer em nossa membresia feminina: a piedade, a oração e a comunhão. Cada mulher membro de nossa igreja será inserida em um pequeno grupo com no máximo 5 irmãs. Nesse grupo, elas terão a oportunidade de compartilhar de maneira mais intencional e regular seus pedidos de oração, desafios e encorajamentos da caminhada cristã. Cada POC será encorajado a se reunir online em videochamada uma vez por semana, no horário e dia que acharem mais conveniente. A comunicação entre as participantes será a partir de um grupo de WhatsApp, organizado por 2 facilitadoras responsáveis por cada grupo. Nesse breve tempo online, as irmãs terão a oportunidade de se conhecerem melhor e cumprirem as palavras de Romanos 12, 9 a 13. O amor deve ser sincero, odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Estejam engajadas nessa iniciativa e que Deus abençoe cada uma de vocês. Bom, igreja, especialmente mulheres da igreja que são membros daqui, nós anunciamos desde ontem no nosso grupo de mulheres essa nova iniciativa na membresia feminina, que são pequenos grupos de até 5 mulheres que vão se reunir online uma vez por semana, com uma reunião de até 1 hora, e sim, nós vamos conseguir em até 1 hora, vamos ter essa disciplina, para que nós possamos não só o básico, que é saber o nome uma das outras, mas também nos relacionarmos com mais intencionalidade. Para vocês terem uma ideia, irmãos, aqui no Rude Ramos, sem contar as mulheres da plantação que vão se dirigir à plantação, nós temos 21 mini-grupos. Isso quer dizer que uma mulher que é membro hoje da igreja vai demorar 4 anos para conseguir passar por todas as irmãs que nós temos agora na membresia. Quanto mais conforme o tempo for passando e essa membresia for aumentando. Então, o nosso desafio de comunhão, de estarmos umas com as outras, nos relacionando intencionalmente, ele é grande. E o desejo do nosso coração e a nossa oração ao Senhor é que todas vocês possam perceber a grande necessidade que nós temos de nos engajar nessa iniciativa, dedicarmos a essa iniciativa e, sim, por que não, como nós ouvimos várias vezes nessa pregação agora à noite, pagarmos o preço de sermos um corpo, e não um clube e nem um monastério, mas um corpo que é vivo, e isso quer dizer que às vezes se machuca, mas que precisa cada um dos seus membros agirem em comunhão. Para aquelas que vão para a plantação, elas vão ser encaminhadas, direcionadas a partir do ministério da Clarice e da Paola, e a partir desse ministério direcionado, elas vão ter as suas necessidades e os seus objetivos melhor cumpridos. Tá bom? Deus abençoe a todas e esperem, aquelas que são membros, receber uma mensagem essa semana de uma facilitadora informando qual vai ser o seu grupo. Deus abençoe a todas e qualquer dúvida, não hesite em nos procurar. Obrigado, Cê. Mas os rápidos avisos. Falando rapidamente do retiro ainda, nós temos nosso lote que vai até o final de dezembro aberto. Aqueles que ainda não fizeram,
Acho que essa semana a gente circula novamente o link, André. Aí a gente circula novamente o link para aqueles que ainda não fizeram a inscrição possam ter a oportunidade de se inscreverem. Esses são os dados para dízimos e contribuições da igreja. O ministério aqui dessa igreja é sustentado voluntariamente pelos irmãos, então aqueles que são membros têm a obrigação, pela aliança que fazem com a igreja, de sustentarem o ministério aqui com seus recursos, com uma parte daquilo que Deus nos dá. Então façam isso com liberalidade, com alegria. Pode ser na forma de transferência eletrônica, através desses dados bancários, ou fisicamente, através dos envelopes que estão aqui à frente, que podem ser depositados na urna aqui na frente. Nossa programação já é conhecida, a gente recorrentemente circula no nosso WhatsApp. Então, aquele que ainda não está inscrito no WhatsApp da igreja, procure alguém da liderança para que possa receber o número, e aí a gente passa a se comunicar através do WhatsApp, que eu acho que hoje é a ferramenta mais eficiente para vocês receberem as comunicações da igreja. Alguém nos visitando pela primeira vez? Alguém pela primeira vez? Pode se colocar de pé, só para a gente te conhecer. Mais alguém aqui? Mais aqui na frente. Você vai receber só um folder da igreja com uma lembrança que a gente tem para te dar. Lá no fundo. E é isso. Sejam muito bem-vindos, voltem mais vezes. Sempre que puderem, esteja aqui conosco. No culto da manhã, às 10h30, à noite, às 6h30. Tá bom? Deus abençoe. Boa semana a todos também, irmãos. Uma semana abençoada pelo Senhor.